E o que chama atenção é isso, você tinha essa opção de sucumbir ou de criar algo, né. Mas conta pra gente, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui, provavelmente já conhecem a tua história. Mas para quem talvez ainda não conheça, como é que nasceu, né, o Vida Urgente, que é um trabalho que existe ali desde de 96, né, que vocês Isso. começaram. Que fez você criar isso? Conta esse início dessa história pra gente, dessa fundação que hoje leva educação no trânsito e impacta milhares de pessoas, como eu disse inicialmente. Olha, eu sempre digo que o Vida Urgente e a fundação não nasceram numa prancheta de marketing ou numa agência de publicidade, né? Nasceu naquela madrugada de 20 de maio de 1994, já fazem muitos anos, quase 30 anos, 29 anos, quando eu recolhi literalmente meu filho no asfalto, numa avenida aqui de Porto Alegre, né? Cristóvão com a Ramiro ali. Ali tem uma borboleta no asfalto, é o meu Tiago representa, né? E naquela madrugada, como eu dizia, era o que eu dizia. Quem me conhece, quem conviveu comigo naqueles primeiros dias, deve lembrar que eu dizia: vida urgente. Eu não me conformava que meu filho lindo, cheio de vida, que eu fui levar numa festa, não voltou para casa. E daí, então, eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa para evitar que outros jovens, e até meus filhos, que eu tinha mais, né, são 6, né, e filho não morre, então eu continuo tendo 6 filhos, né, eh, não perdessem a vida quando mais querem viver, né. E comecei a caminhada muito, sem saber muito o que ia fazer, escrevendo, hã, criando esse Vida Urgente, escrevendo as ações num caderninho do Tiago, inclusive. Peguei um caderno dele, do colégio, ele estava no 3º ano, se formando naquele ano. Então, comecei a escrever o que seria esse Vida Urgente. E quando fez exatamente 1 ano da partida do Tiago, eu lancei o Vida Urgente, lá no Bar Opinião, que foi o lugar onde ele de onde ele saiu e embarcou numa carona sem volta. Então eu simbolicamente quis que nascesse um movimento lá daquele bar, que foi de onde ele saiu para não voltar para casa, né. E como é que foi? Diz, provavelmente, né, e como jamais vai esquecer, o que tu estava fazendo? Como é que foi receber essa notícia? E o que de fato causou, né, a morte dele no trânsito? Foi uma imprudência do condutor? Foi alguma coisa que tinha na rodovia? Até para a gente também poder entender esse alerta que a fundação faz, né. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente, o que a Disa estava fazendo e como é que foi quando tu recebeu essa notícia também? Na verdade, eu estava dormindo, né, foram, 4h15 da madrugada, né. Nós acordamos, telefone celular ainda não se tinha, né, há 30 anos atrás. Então tocou o telefone fixo que era do lado do meu companheiro, do Regis. E ele atendeu e eu ouvi ele dizendo: "Como? Um acidente?" E eu: "O que foi?", né, e fiquei ali angustiada do lado ouvindo só, né. E daí ele disse: "Vamos lá, é um acidente lá na Cristóvão". Aí eu botei uma roupa, nem sei se como é que eu vesti a roupa, e fomos. Eu me lembro que eu tremia, assim, como se fosse hoje, assim, eu tremia inteiro, o corpo inteiro tremendo para colocar aquela roupa, foi muito difícil, sabe. E nós fomos. E eu fui sempre dizendo: "Para de dizer, não é o Tiago, deve ter roubado a carteira dele, então tá a ca a né, a identidade dele não é ele, não é ele". E quando a gente estava descendo a Ramiro, quase chegando na Cristóvão, que era o endereço que nos deram, o resto diminuiu para estacionar, para achar um lugar, e eu saltei com o carro andando, não sei como é que eu não caí, não me machuquei. Saí assim, meio cambaleando, dobrei a esquina, porque eu queria dizer para o resto: "Não é o Tiago", mas infelizmente era ele. E aí eu fiquei ali, né, porque até eu acho que a gente, nesse momento, acho que a gente, para ter forças para aguentar aquilo, fiquei passando a mão no cabelo dele. Ele usava o cabelo comprido, naquela época estava se usando, mas usava sempre preso, um rabo de cavalo, né, eles não usavam solto. E eu fiquei passando a mão no cabelo dele, conversando como se, sabe, pudesse fazer a inversão do parto, né, trazer ele de volta para dentro da barriga, começar de novo. Tão estranho, mas era essa sensação que eu pensava que eu poderia fazer. E foi assim, sabe, ali nasceu o Vida Urgente, eu não me conformava, né. E daí o resto só gritava, de lá eu via aqueles gritos: "Vem Disa, Disa", porque ele viu o que era, então nem Sim, quis ir até ali assim, né. sim. Enfim, daí já estava chegando a brigada com aquele carro, com aquela luzinha em cima, né, girando,
E daí eles me perguntaram quem era o outro menino, daí que eu vi que tinha. E até pensei que era uma menina, porque também tinha o cabelo comprido na época, era moda, né? Como hoje, né? Hoje todos os cabelos são, mas naquela época foi uma moda, assim. Mas eu não reconheci porque estava de bruços, pensei até que era uma menina, não reconheci. Então eram 3 jovens, né? Morreram 2, só sobreviveu o menino da direção. E por que que eu digo menino da direção? Eu nunca falei o nome desse menino, nunca culpei esse menino. Eram 3 jovens que não tinham a mínima noção de que tem que ter cuidado. Talvez tivesse bebido, mas não foi feito, nem tinha bafômetro, lei seca, tudo isso que a gente É verdade. batalhou tanto para ter. A lei seca tem um pouco da fundação, né? Nós levamos lá para a Câmara Federal, para Brasília, batalhamos muito para ter a lei seca, que eu chamo lei da vida, É né? verdade. Porque nos primeiros 30 dias diminuiu em 40% as internações nos principais pronto-socorro e pronto-atendimentos do Uau! país. Então, Que tu vê efeito, hein? que efeito, né? Então, foi assim, né? Então, ela não nasceu, como eu disse, com planejamento. Ela nasceu ali no asfalto, foi naquele momento.